Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Orr e estou aqui para descomplicar a pós-graduação. Esse canal aqui serve para trazer experiências, para trazer um pouco da minha trajetória e o que eu aprendi com mais 10 anos de pesquisa e o que eu ainda venho aprendendo como estudante e como professora. O tema de hoje é escrita científica. A gente sabe que não é fácil escrever um trabalho científico ou escrever um trabalho acadêmico. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que não existe uma fórmula mágica, uma fórmula que se aplica a todas as pessoas, que se aplique a todas as áreas do conhecimento, né? Que seja comum a todos, algo que todo mundo pode executar, que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, quando a gente inicia na escrita científica, a gente vai começando aos poucos, a gente vai dando pequenos passos, a gente vai aprendendo o que funciona pra gente e o que não funciona. Às vezes tem coisas que muitas pessoas fazem nesse mundo da pesquisa científica, mas que às vezes não funciona para mim e eu, por exemplo, não faço. Então você vai ter que, de acordo com o seu percurso, com a sua trajetória, com o seu caminho, você vai ter que verificar o que vai funcionando para você e o que não vai funcionando para você. Então nós não temos normas que sejam aplicáveis a todo mundo na escrita científica, a não ser aquelas normas da ABNT, aquelas normas de formatação do trabalho científico, que aí sim todos nós temos que seguir. Mas fora isso, cada um vai ditar as suas regras. Então você vai verificar como pesquisador, né, como pessoa que está escrevendo algum trabalho científico ou algum trabalho acadêmico, como que você vai fazer essa escrita. Mas para facilitar, para te dar algumas dicas, para te inspirar, te motivar, eu vou trazer aqui 5 passos que eu acredito que sejam importantes na escrita científica. O primeiro deles, né? Qual é a primeira coisa que eu acho fundamental? É você ter um cronograma, né? Sempre é importante que a gente tenha um cronograma para que a gente saiba quais são as fases que a gente vai passar para terminar esse trabalho científico, né? Para fazer, para escrever e para terminar. A gente sabe que quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente pode escrever ele tanto para um evento, que normalmente tem um prazo determinado, então você vai ter um edital ali e você vai ter um prazo determinado, então às vezes você tem 1 mês, 2 meses para escrever, então assim fica mais fácil de você organizar o seu cronograma. A segunda possibilidade é uma revista científica, e aí é mais difícil de a gente ter prazo, a não ser prazos assim muito específicos que são lançados pelo período específico ali que elas vão ser publicadas. Então elas podem ser semestrais, quadrimestrais, enfim. Então você vai sempre acabar podendo mandar para a revista, né? Normalmente elas aceitam submissões durante o ano todo. O que vai mudar é quando ela vai ser publicada. Então, assim, eu acho que quanto ao artigo científico, normalmente a gente consegue se organizar melhor quando é um evento científico, porque a gente tem um prazo ali que já está estipulado. Quanto ao mestrado, gente, nós temos 2 anos para fazer o mestrado. Normalmente, no primeiro ano, a gente faz as disciplinas do mestrado, né, que são várias, e o segundo ano, a gente usa para escrever, de fato, a nossa dissertação. Então, pensem, vocês têm mais ou menos 1 ano para escrever uma dissertação, então vocês vão ter que fazer um cronograma que seja razoável e que seja adequado para esse período. A mesma coisa com relação à tese de doutorado. Normalmente, as pessoas fazem o doutorado em 4 anos, também primeiro, segundo ano ali mais para as disciplinas e depois para a tese. Eu estou agora finalizando a minha tese, na verdade já terminei, já entreguei, estou aguardando para fazer a banca, né, a banca de defesa, mas eu escrevi a tese, terminei o doutorado, né, eu estou terminando em 3 anos. Normalmente as pessoas fazem em 4, então você também tem que se organizar de acordo com esse cronograma. No meu caso, por exemplo, como eu quis adiantar o doutorado, como eu quis terminar ele num período menor, né, em 3 anos e não 4, eu também tive que me organizar, eu também tive que fazer um cronograma diferente, tive que me antecipar em relação aos meus colegas para conseguir concluir essa tese num prazo menor, né? Então, tudo isso, gente, vai depender da sua organização. Não tem problema se você tiver que alterar alguma coisa no seu cronograma. Por exemplo, eu preciso escrever o primeiro capítulo da minha dissertação, botei ali que eu tenho que fazer em 1 mês, não consegui fazer em 1 mês, preciso de mais dias. Não tem problema você adaptar, mas é importante que em cada momento que você precisar adaptar,
você faça isso, mas não deixe de ter um cronograma, certo? Sempre tem um cronograma para você ter uma noção de como você vai agir. Então, o cronograma é legal para que você dê micro passos. Então, você vai dar pequenos passos em direção ao seu objetivo. E isso é muito importante. Eu, por exemplo, gosto muito do poder do ok, né? Então, se eu colocar ali que eu preciso ler o artigo X, né? Preciso fazer uma leitura, o artigo X. E eu consigo fazer essa leitura, eu já faço um certinho ali no meu cronograma, já faço um certinho ali no meu planner. E isso me dá uma sensação de muita tranquilidade, né, de conseguir fazer o que eu me propus. Então, sempre é legal você fazer um cronograma para guiar esse seu estudo, guiar a sua pesquisa, certo? Em segundo lugar, o que eu acho fundamental, e daí não é só um achismo, né, isso é comprovado mundialmente. Não vai ter como você escrever um trabalho científico sem você ler antes. Então, assim, independentemente do tema que você escolher, você vai ter que fazer leituras. Para quê? Para saber o que os autores da sua área já escreveram sobre o assunto, para você encontrar uma lacuna para você escrever sobre ela, né? Algo que não foi pesquisado ainda, que não foi escrito, algo que está pendente aí de uma análise que você pode fazer. Então, você vai também compreender todo o estado da arte, todas as nuances relacionadas a um tema que você pretende escrever, e aí você vai, a partir disso, ir escrevendo. Faça várias leituras e a partir daí você vai escrevendo. Outra coisa, eu quero escrever, por exemplo, inteligência artificial, que é o meu tema da tese. No início eu não sabia exatamente o que eu queria pesquisar nesse tema da inteligência artificial. Então eu tive que ler muito sobre o tema e ir descobrindo o que tinha já sido publicado, o que faltava, o que era interessante, o que combinava com as minhas pesquisas anteriores. E aí que eu fui formulando, né, o meu problema de pesquisa, as minhas hipóteses, que eu fui montando o meu referencial teórico. Então, tudo isso, gente, é uma questão de construção. Nada vai vir pronto. Você vai fazer as leituras e vai ir definindo qual é o seu tema, qual é a delimitação do seu tema, qual é o problema, né? Qual é a pergunta que você vai responder com a sua pesquisa, as hipóteses, enfim, os autores que você vai usar, né? Qual vai ser o seu marco teórico, a sua metodologia. Então, tudo isso vai partir das leituras. Recomendo que você pesquise artigos científicos nas bases de dados. Recomendo sempre o Google Acadêmico, o portal Cielo e o portal de periódicos da CAPES. Nesses portais, com certeza, você vai encontrar artigos interessantes. Se você está escrevendo a dissertação e a tese, acho que vale muito a pena você comprar livros também, que sejam alguns clássicos, né? Aqueles que a gente não pode deixar de citar, mas também alguns autores e alguns livros que sejam atualizados, que sejam atuais naquele tema que você está pesquisando. E aí, gente, uma diquinha prática, né? Sempre faça uma pasta no seu computador, né? Com esse seu trabalho acadêmico, aí pode ser o TCC, pode ser o artigo, a tese, a dissertação, e ali você coloca os artigos que você conseguiu o PDF, tá? Vai organizando. Tem gente que, por exemplo, já divide, capítulo 1 da tese, capítulo 1 da dissertação, esse artigo vai ser importante para a discussão dos dados, enfim. Você vai organizar da melhor forma, a forma que funcionar para você, mas deixe isso organizado, que vai te ajudar muito. Tem pessoas que fazem muitos fichamentos, né? O fichamento seria mais ou menos um resumo ali de alguma obra ou de algum artigo que você leu. Eu, Patrícia, particularmente não gosto muito de fazer fichamento. Como que eu faço? E aí, se você quiser seguir essa dica, você pode seguir. Mas se não gostar, tudo bem. O que eu faço? Quando eu leio um autor, um livro ou um artigo, enfim, algum trabalho acadêmico, algo que vai servir para a minha pesquisa, eu já vou colocando num arquivo Word as citações que eu acho que são interessantes, as citações que eu acho que eu vou usar, e aí já vou colocando a referência, né? Eu já sigo as normas da BNT e já vou colocando a referência, porque isso ajuda muito. Para mim, evita o retrabalho. Às vezes eu acho um fichamento muito certinho, tem gente que faz planilha no Excel com todos os fichamentos. Eu já não sou muito organizada nesse sentido, tá? Eu vou fazendo ali no Word, às vezes, se eu já tenho
o trabalho, o layout ali, o meu trabalho, já estou escrevendo ali, eu vou só incluindo, por exemplo, na tese, né? Eu tinha a minha tese ali, eu já ia incluindo direto na tese, então sem fazer o fichamento. Mas isso vai muito a critério de vocês, certo? Outra coisa que é importante, gente, pegue a estrutura do seu trabalho. Se for um artigo, pegue uma estrutura básica de um artigo. Se for a dissertação ou a tese, busque um manual, né, da dissertação, da tese do seu programa de pós-graduação, consiga ali o layout que você deve usar para fazer o seu trabalho acadêmico. E aí você já vai colocando ali o título, vai colocando a instituição, vai colocando tudo que é necessário para você já ir organizando também o seu trabalho acadêmico e já inserindo nele as informações, né? Já ir escrevendo nele aquilo que você tirar de fruto, né, das suas pesquisas, o que você for concluindo sobre elas, enfim. Então, é muito importante que você coloque na estrutura, como dizia o meu pai, tem que ter um esqueleto. Ele dizia para mim isso no tempo que eu fazia redação para o vestibular, enfim. Ele dizia, faça um esqueleto, Patrícia, porque daí você não vai esquecer de nada, você vai deixar aquilo organizado e você vai ter uma boa base, você vai ter um formato, né, uma forma para você colocar o seu bolo ali, né, um formato para você colocar a produção do seu trabalho, né, a sua produção científica. Outra coisa muito importante, né, o nosso quarto passo. Gente, nós precisamos evitar a procrastinação. Eu sei que procrastinar é do ser humano, né? A gente faz muito isso, a gente vai adiando as coisas, mas lembram do cronograma? Lembram do poder do ok, de fazer o certinho? Pois é aqui que entra. Então, se eu me planejo a estudar amanhã, eu tenho que tentar estudar amanhã. Eu vou colocar isso para outro dia só se eu realmente não conseguir por algum imprevisto, alguma coisa muito séria, né? Para que essa minha meta, esse meu cronograma, né? Essa minha atividade não aconteça. A gente tem que evitar de procrastinar por procrastinar. Eu vou fazer outro dia. Na semana que vem eu começo. Ou a pessoa pensa assim, eu tenho 4 anos para fazer o doutorado. Gente, isso passa rápido, passa muito rápido. E você tem pouco tempo para fazer o projeto para qualificar. Você tem pouco tempo para fazer os artigos das disciplinas. E aí você vai achando que é muito, e depois chega com a corda no pescoço, né? Não, tem muita gente que não consegue terminar esses trabalhos acadêmicos no prazo, no meio da pós-graduação, né? A mesma coisa para o TCC. Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho 1 ano para fazer, eu vou fazer o projeto no primeiro e depois eu vou fazer o TCC, mas bem tranquilo, eu vou deixar para o último mês. Não façam isso, tá? Tentem evitar a procrastinação ao máximo, tentem seguir esse cronograma, tentem fazer coisas que ajudem vocês. Outra coisa, a gente precisa vencer os bloqueios criativos, né? Não são todos os dias que a gente vai escrever 5 páginas, né? Que a gente vai ler 3 artigos e escrever 5, 10 páginas. Não vai ser assim. Tem dias que a gente vai escrever 2 parágrafos. Mas pensem comigo, é melhor eu escrever 2 parágrafos do que não escrever nada. Então, assim, tentem ir vencendo os bloqueios criativos da melhor forma que vocês puderem. Às vezes a gente não consegue realmente escrever 1 página, que parece pouco, né? Mas é muito no meio científico. Então a gente tem que ter muito cuidado e não cobrar tanto da gente. A gente tem que também achar alternativas para resolver essas questões do bloqueio. Para mim, o que funciona muito, tomar um cafezinho, né? Se eu tenho que sentar para escrever na frente do computador, eu já faço um cafezinho. Às vezes eu coloco uma música, abro ali o meu layout para ver como é que tá, que eu já tenho escrito, o que falta. Olho ali o meu planner, olho ali o meu cronograma, o que está previsto. E assim a gente vai organizando, tá? Então, assim, outra coisa que eu acho importante, né? Não coloque assim, quero fazer o capítulo 1 da minha tese ou da minha dissertação no mês de maio, né? Digamos, o próximo mês de maio. Não coloquem isso, coloquem assim, de tal a tal dia eu vou ler tal texto, tal texto, tal texto. Eu vou estudar o tema tal ou o subtema tal. Então, nesse período, eu vou estudar, por exemplo, a legislação da França que existe nesse sentido.
Depois na segunda semana eu vou ler o autor X, que é um autor muito importante nessa área. Então, assim, já coloquem mini metas, tá? Coloquem uma meta maior, tipo capítulo 1, ok? Mas coloquem mini metas, né? Dividam isso em micropassos, né? Coloquem outras submetas para que vocês consigam vencer muitas vezes a procrastinação e o bloqueio criativo, tá? Às vezes você lê um artigo científico já tá ótimo para o dia. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte, que a gente tem que fazer as coisas nas condições que a gente tem, enquanto nós não temos condições melhores ainda. Então não é sempre que a gente vai estar super animado, às vezes a gente tem, a pós-graduação ela mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com a nossa saúde mental, então não é sempre que a gente vai estar animado, que a gente vai pensar assim, nossa, hoje eu vou ler, vou escrever, vou fazer um monte de coisa. Às vezes a gente não consegue sair do lugar, mas assim, ó, só de você sentar na frente do computador e tentar fazer uma leitura, tentar escrever um parágrafo que seja, já é melhor do que não fazer nada. Por que eu consegui escrever a minha tese? Gente, porque eu todos os dias sentava na frente do computador e lia alguma coisa, escrevia alguma coisa, e aí, quando eu fui ver, já estava pronto, né? Foi indo. Então, lia, revisava, lia, escrevia, e lia mais um pouco, e aí escrevia mais um pouco. Então, tudo é uma construção, tá? E aí, por fim, o quinto passo, gente, é vocês pensarem que a escrita científica ela é uma evolução, é uma questão de evolução. Se você nunca escreveu nada cientificamente, você não vai começar do nada escrevendo um artigo científico de 15 páginas. Isso não vai acontecer, né? Preciso ser realista aqui, Paty Prof. Realista. Você vai ter que ir indo aos poucos, né? Verificando como é que se escreve um artigo, como que você faz as leituras, onde vocês podem pesquisar, né? Eu falei ali daquelas 3 bases de dados. Comecem a pesquisar nessas bases de dados sobre temas que você tem interesse. Pesquise coisas que você tem afinidade. E aí você vai construindo aos poucos. Então você vai evoluindo aos poucos. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Ao quanto você evoluiu num determinado período em relação ao que você tinha antes. Certo? Então a pesquisa científica e a escrita é muito assim. Eu demorei anos para publicar um artigo científico. O primeiro que eu escrevi, eu achei ele muito ruim. Era um artigo que eu escrevi para a faculdade, eu não gostei muito dele. E aí deixei aquele artigo engavetado e aí anos depois eu revisitei aquele artigo, vi que de fato ele estava ruim, mas o tema era muito bom. O que eu fiz? Eu peguei aquele tema, era bullying nas escolas, eu pesquisei isso lá no começo da faculdade, e aí eu peguei uma série da Netflix, que é aquela 13 Reasons Why, né? 13 razões, 13 porquês. E aí eu consegui fazer uma interlocução entre a série e o tema do bullying e do cyberbullying nas escolas. Ficou um artigo super legal e eu consegui publicar ele numa revista, certo? Então, se vocês pesquisarem aí no meu lado, ou pesquisarem na internet, vocês vão achar esse artigo. Se quiserem e não acharem, me mandem uma mensagem que eu mando esse artigo para vocês, tá? Foi um artigo que eu comecei a escrever lá no começo da faculdade, deixei, e aí só depois, quando eu já tinha uma escrita muito melhor, muito mais apurada, eu terminei esse artigo e publiquei, tá? Claro, você não precisa esperar tantos anos como eu fiz, mas assim, eu demorei para publicar esse artigo, só que teve outros artigos que eu publiquei muito antes, que eu consegui ler, consegui compreender o que os autores diziam, consegui formular um problema de pesquisa e consegui fazer esses trabalhos acadêmicos que foram publicados ainda durante a faculdade. Então, outra coisa, se você não está na pós-graduação ainda, não tem problema nenhum. Se você está vendo esse vídeo e ainda não terminou a pós-graduação, você já está num local privilegiado, você já está com um objetivo diferente dos demais. Poucas pessoas sabem a importância que tem a escrita científica, a importância que tem a gente publicar, a gente escrever, a gente participar de eventos, publicar em revistas. Muitas pessoas não dão muita bola para isso, né? Então, se você já percebe a importância e a valorização que a pesquisa científica, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, alguém que vocês sabem que tem interesse nesse tema, e deixem um comentário se você gostou. Isso tudo ajuda muito na divulgação do vídeo e faz com que eu volte aqui e traga mais dicas, né, mais conhecimentos aqui para vocês, certo? Um beijo, tchau, tchau!